Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar este nosso super curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Este curso é uma grande revisão, uma grande ajuda à memória do nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. O nosso propósito foi, professor, Lei Complementar 101, LRF de 2000. Esta lei complementar, nós temos nada mais que nada menos do que 10 capítulos, não é isso? 10 capítulos. Este aqui é o nosso capítulo 4º, né? Capítulo 4 que fala da despesa pública, né? E nós vamos trabalhar o quê? Cada capítulo nós teremos uma aula, ou seja, esta aqui é a nossa aula número 4, despesa pública, né? Professor, e aí fala um pouquinho sobre essa aula. Gente, lei de responsabilidade fiscal. Com certeza, né, gente? Com certeza a despesa pública é um dos principais, fundamentais itens para se manter o propósito da despesa da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, e além disso, digo para você que deste assunto aqui, dos 10 assuntos, lei de responsabilidade fiscal, este assunto, despesa pública, é o mais longo de todos. Aqui nós temos muitos detalhes e, com certeza, isso aqui não cai na prova. Isso aqui chove questões de despesa pública. Porque despesa pública, a lei de responsabilidade fiscal, um dos grandes objetivos o quê? É reduzir ou controlar ou gerenciar o quê? As despesas públicas, né? No tocante à despesa pública, nós vamos falar, nós temos aí 3 sessões. A primeira seção é da geração da despesa. Quando nós falamos geração da despesa, nós estamos falando de despesa nova, né? Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, ele fala, opa, você não está proibido de gerar nova despesa, mas você deverá atender estes requisitos. E estes requisitos que eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho são os requisitos que são cobrados em provas, né? Temos da geração da receita, temos uma subseção muito importante, que fala da despesa obrigatória de caráter continuado. Essa despesa obrigatória de caráter continuado, só fazendo uma ajuda à memória para vocês, nós já estudamos isso em aulas anteriores, né? São aquelas despesas, preste atenção, correntes, né? Onde elas são executadas mais de 2 anos, né? Então isso aqui é o conceito de despesa de caráter obrigatório. Nós vamos estudar detalhadamente esse tipo de despesa e quais os requisitos. Ou seja, para a seção 1, tá? Para a seção 1, a lei de responsabilidade fiscal, ele traz os requisitos para a geração dessas despesas. E esses requisitos que são cobrados em provas. Bacana. Seção 2, né? Seção 2, mais extenso de todos, nós temos aqui das despesas com pessoal, né? Se a gente pegar, a gente analisar o gasto público, né? Se nós analisarmos aqui o gasto público, você vai perceber o seguinte, cara, que o gasto público é o maior percentual de toda a despesa da administração pública. Papo reto, professor, papo reto. Inclusive o seguinte, eu já expliquei para vocês, né? Que, por exemplo, uma lei que antecedeu a lei de responsabilidade fiscal foi a lei Rita Camata. A lei Rita Camata estabeleceu o quê? Um limite de gasto com pessoal para o Poder Executivo, né? Quando essa lei estava sendo discutida, nós tínhamos vários estados da federação, vários municípios da federação, que gastavam aí em torno de 85% da despesa com pessoal. Ou seja, o estado, o município que tem no seu gasto 85%, ele é o que? Ele é um RH. Ele somente paga a despesa com pessoal. Claro que a lei de responsabilidade fiscal, por isso que isso aqui é uma das aulas mais longas que nós temos, né? O que acontece? Ela vai detalhar quando, como e quando e qual percentual que você pode, quanto você pode gastar. Então, despesa com pessoal é muito importante, isso cai demais na prova, né? Então, vamos lá. Seção número 1, vai definir o quê? Vai definir os limites, né? Definições e limites da União, dos estados do município, né? Dos 50, 60, 60 e por respectivo órgão, né? Professor, o que mais? Só estabelece limite? Não. Depois que estabelece limite, a lei de responsabilidade fiscal vai fazer o quê? A gestão sobre essa despesa, né? Ou seja, as regras de
controle da despesa total com o pessoal vai ser fixado, né? E, finalmente, nós temos aí a despesa com a Seguridade Social, que é a saúde, previdência e assistência social, né? Então, essa aqui é o capítulo das despesas. Bacana? Então, vem comigo, feita essa introdução, esse panorama aqui do que nós iremos estudar nessa aula, né? Vamos estudar esse cara aqui em detalhes, né? Então, vem comigo. Primeiro, então, vamos falar o quê? Seção 1, que é o quê? Da geração de despesa. Professor, geração de despesa significa o quê? Significa uma nova despesa. É proibido gerar despesa? Claro que não, mas deverá atender os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vem comigo. Olha só, artigo 5º, 15º. Aliás, artigo 15, né? Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto dos artigos 16 e o artigo 17, né? Professor, e aí, professor? Vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês. Temos alguns conceitos muito importantes aqui do artigo 15 da lei. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, né? Professor, significa dizer o quê? O cara foi lá, gerou uma despesa para a administração pública, não em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, aquela despesa gerada, ela é nula, lesiva ao patrimônio público. E aí, professor? Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A gente vai ter um momento certo para falar sobre isso. Ela tramitou no Congresso Nacional juntamente com uma lei chamada de 10.028, né? Que trata aí de alguns crimes específicos que são aplicados aos gestores, né? Ou seja, se o cara fizer isso, ele vai cair e ele vai responder lá pela lei 10.028. Bacana? Bacana, fechou, né? O que vai ser considerado não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio? A geração de despesa, ok, ó, geração de despesa, né? Ó, geração de despesa, ou seja, nova despesa, tá? Nova despesa, ou assunção de obrigação. O que é isso? Ou o ordenador de despesa assumir alguma obrigação que venha gerar alguma despesa, tá? Isso não pode fazer. Agora, isso só vai acontecer se o sujeito não atender os dispostos no artigo 16, né? O artigo 16 aqui, eu digo para vocês aqui que são aquelas despesas, normalmente as despesas de capital, ou aquelas despesas que envolvem algum projeto, né? Ou seja, o artigo 16, ele vai exigir basicamente duas coisas. Atenção, né? Ó, impacto trienal dessa despesa, do exercício mais 2, né? E mais a declaração do ordenador. Declaração de quê, professor? Declaração que essa nova despesa, que é a geração da despesa, que essa assunção de obrigação, está de acordo com a legislação. E o artigo 17, tá? Ele trata mais das despesas, ó, correntes, né? Necessariamente o quê? Aquelas despesas de caráter continuado, tá? De caráter continuado. Então, nós temos que saber isso aí. Então, ou seja, se o cara não cumpriu o artigo 16, não cumpriu o artigo 17, essa despesa que o cara criou, que ele gerou, ele é não autorizada, a lei está dizendo isso, ela é irregular e ela é lesiva ao patrimônio público e, com certeza, o Ministério Público vai querer saber disso e você pode ter certeza que dentro do órgão da administração pública tem um controle interno, né? O tal da controladoria, e esses caras adoram dedar lá para o Ministério Público aí essas situações, é o dever deles, ok? Vamos lá. E agora, professor? Agora, esse aqui é o artigo 15 pago para vocês. Vamos para o artigo 16 e o artigo 17. Antes da gente ler o artigo 16 e o artigo 17, eu quero fixar um mapa mental para você. Olha só, artigo 16 e o artigo 17 você tem que ler juntos, né? Artigo 16 é referente às despesas de capital. Olha a importância do aluno que já fez o nosso curso de AFO. Ele consegue entender isso com mais facilidade. O artigo 17,
as despesas correntes, né? Vamos lá. Despesas correntes decorrentes das despesas de capital. Ok, né? Mais as despesas correntes decorrentes das despesas de capital. Ou seja, lá na classificação programática, aqui o artigo 16 são aquelas despesas inerentes aos projetos, limitadas no tempo. Vai o quê? Esse projeto produz o que para a sociedade? Uma expansão do serviço público ou um aprimoramento de uma ação governamental. Artigo 17, despesas correntes. Aqui, especificamente, aquela despesa de caráter obrigatório, por exemplo, despesa com pessoal. Ele trata, é uma atividade, né? Ou seja, não é limitada no tempo, né? Não é limitada no tempo, e são despesas para a manutenção dos serviços públicos, né? Feito essa comparação, então, olha só, vem comigo o artigo 16, despesas de capital. Artigo 17, despesas correntes. Artigo 16, vem comigo aqui. Olha só, a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada, né? Vamos lá, com calma, vem comigo, aqui para a gente fixar. O nosso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal serve também para a gente fazer uma grande revisão do curso de AFO. Por isso que tem que assistir por último essas aulas. Olha só, criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental. Lembram lá? Esse cara aqui trata-se de um projeto. Olha aí. Tá? Todas as ações? Não. Somente aquelas ações que acarrete aumento da despesa. Tá aí. Será acompanhado de quê? 2 requisitos. Tá? 2 requisitos. Impacto trienal e declaração do ordenador. Inciso 1, impacto trienal. Trienal é de 3 anos, vem comigo. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Ou seja, o legislador aqui, ele quer que o quê? Que o gestor, o ordenador de despesa, quem está gerenciando as despesas públicas, ele tenha uma noção, ele seja o quê? Um gestor de verdade, né? Ou seja, faça o quê? Seja obrigado a fazer um planejamento. Então, toda a despesa do ano e mais seguintes. Qual que é o nome disso? Impacto trienal. Esta palavra, impacto trienal, nós iremos falar muito na aula. Então, impacto trienal, vem comigo. Está previsto no 16.1. Professor, qual que é o segundo e último requisito para aumento de despesa para algum projeto? É uma declaração. Declaração de quem? Do ordenador de despesas. Professor, quem que é o ordenador de despesa, né? Lembra lá do empenho, né? Cria obrigação, implementa ou não. O ordenador de despesa é aquele cara que responde pelo órgão, né? Ou o famoso cara, né? Que ele se acha importante porque ele assina um cheque, né? Mas no final das contas, o cara que assina um cheque, o cara que é um ordenador de despesa é um cara muito sacrificado, principalmente para aqueles que tenham boa fé, boa índole, né? Esses caras serão muito sacrificados na administração pública. Então, aquele cara que é o responsável aqui pela execução, aquele cara que cria compromisso, cria obrigação para a administração pública, é o ordenador de despesa. Então, este cara, ele tem que assinar uma declaração, isso mesmo, né? Ou seja, se responsabilizando, né? Que essa despesa que está criando, que está expandindo ou aperfeiçoando uma ação governamental, de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o PPA e a LDO. Né? Então, olha aí para vocês. Então, ele tem que fazer essa compatibilidade. Né? Então, lá na hora de fazer acontecer, tem que fazer uma declaração que ele tem que ter adequação orçamentária e compatibilidade. Né? Bacana, fechou? 10, né? Só que tem um detalhe. Esse negócio, tá, de despesa é muito importante. O legislador deu uma importância gigante que ele vai trazer alguns conceitos. Por exemplo, professor, o que significa adequação orçamentária?
Professor, o que significa compatibilidade? Ou seja, o legislador fez questão que no parágrafo primeiro, só confirmando, né? No parágrafo primeiro, né? Ó, no parágrafo primeiro da lei, tá? Ele vem o quê? Trazendo o quê? O conceito de que trata adequação orçamentária, o que é compatibilidade. Não só o conceito, mas trazendo também um mini roteiro para se fazer essa declaração de despesa aí, que trata aí o inciso 2º, né? Professor, e aí? Vamos lá. Gente, essa aula aqui é uma aula que eu tenho que estar toda hora fazendo reforço pedagógico para vocês, né? Na verdade, um reforço didático, né? Tudo bem? Então vamos lá. Antes de ir para o parágrafo primeiro, que a gente vai explicar o que é adequação orçamentária e o que é compatibilidade, você tem que saber, para toda e qualquer despesa, né? No artigo 16, você tem que ter o impacto trienal e você tem que ter a declaração do ordenador de despesa. Então vamos lá, parágrafo primeiro. Para fins dessa lei complementar, considera-se, vamos lá, inciso 1, adequada com a lei orçamentária anual. Olha, adequada, adequação orçamentária, e financeira, né? Com a lei orçamentária anual, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. Então, o que significa isso? Exatamente isso aqui. Então, na declaração do ordenador de despesa, ele é obrigado a atender o que está escrito aqui, adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação, por exemplo, a construção de uma ponte, né? Então, vai lá, construção da ponte tem que estar o quê? Dotação específica e suficiente, ou seja, ele vai executar lá a ponte, né? A despesa da ponte, lá tem 1 milhão. Ele vai ter que falar o seguinte, essa despesa, tá? Ela vai se atender a este gasto de 1 milhão, ela é específica e suficiente, né? Ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, prevista no programa de trabalho, no programa de governo, no projeto, aliás, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, né? Ou seja, não é qualquer declaração. O cara fala, está previsto no orçamento. Não. Então, adequação orçamentária. Ou seja, cara, lá está previsto no orçamento. O saldo ali contido é suficiente, é necessário para a implementação dessa ação governamental, né? Ou seja, o legislador aqui, né, ele tentou amarrar o máximo possível, né? Inciso 2º, né? Vamos lá. O inciso 2º é para dar parâmetros da declaração do ordenador na segunda parte, compatibilidade com o PPA e com as leis de diretrizes orçamentárias. Professor, por que, professor, que tem que ter um impacto com o plano plurianual, né? Gente, veja bem, cara, porque é o seguinte, essas despesas aqui, eu já disse para você, são aquelas de projeto, né? Projetos que estão nos programas de governo, não é isso? Ou seja, são os investimentos de capital. Então, ele vai trazer o quê? Um requisito especial para isso, né? Olha aí, a aula do PPA, lembra do PPA da LDO? Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infringe qualquer suas disposições. Então, o cara lá está assinando, está certificando que essa despesa para um determinado projeto, ela é compatível com o PPA, com a LDO e ela é adequada à lei orçamentária anual. Prof, como é que cai isso? O cara vai colocar aqui, compatível com a lei orçamentária anual. Está errado, porque é adequada com a lei orçamentária anual. Então, o examinador troca muito isso, então preste muita atenção neste sentido, né? Bacana, parágrafo 1º, pago. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A estimativa que trata o inciso 1º do CAPT. Professor, o que trata o inciso 1º? É o quê? É o impacto trienal da despesa, do exercício e dos 2 subsequentes. O que está falando aqui no parágrafo 2º? Que este impacto trienal
não pode ser feito da cabeça do sujeito. Ele tem que ser o quê? Será acompanhado das premissas, ou seja, do pensamento daquilo lá, né, e metodologia de cálculo utilizada. Então ele tem que ter uma metodologia de cálculo utilizado, tem que ter, ou seja, profissional, o cara não pode ser ao léu. Cara, é difícil administrar, pode ter certeza. Bacana? Então, o parágrafo 2º diz que a estimativa não pode ser da cabeça dele, ele tem que ser acompanhado de premissas e metodologia de cálculo utilizada, né? Isso é o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Vem comigo. O que trabalha? Qual que é o trabalho do parágrafo 3º? É uma exceção. Professor, todas as despesas nós deveremos ter o impacto trienal e a declaração do ordenador? Não. No parágrafo 3º, ele traz uma ressalva, uma exceção. Ressalva-se, no disposto neste artigo, a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, vamos lá, duas coisas importantes você deve saber. Professor, regra geral, as despesas têm que ter o impacto e a declaração do ordenador. Bingo daí, já expliquei para vocês. Essa é a regra geral. Agora, no intuito de não transformar um Estado altamente burocratizado, de papel, de assinatura, o legislador sabiamente disse o seguinte: para as despesas de pequeno vulto, para as despesas irrelevantes, não precisa fazer isso, né? Olha só, o cara tem que ter metodologia, tem que ser não sei o que, o tempo do servidor também, ou seja, para fins do conceito de eficiência, né? Essas despesas, elas estão o quê? Isentas do impacto e da declaração. Bacana, fechou. Pronto, né? E aí, professor? Tudo bem. Eu sei que despesas que é consideradas o quê? Considerada irrelevante. Professor, o que é uma despesa considerada irrelevante? Já caiu em prova, com certeza. Aí o legislador, lá na Lei Complementar 111, jogou para quem definir que é uma despesa considerada irrelevante. Jogou lá para a LDO. Olha aqui, reforçando aqui o papel da LDO, né, que a gente já estudou várias vezes a LDO. Então, na LDO, que vai trazer o que é uma despesa considerada relevante. Professor, tudo bem. O que a LDO vem trazendo como despesa considerada irrelevante? Aí eu digo para vocês aí que muito difícil isso aqui mudar, tá certo? Na União, todas as LDOs têm considerado despesa de caráter relevante o quê? Entendem-se como despesa irrelevante aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 24 da Lei 866. Então, tá aí para vocês, né? Então, ele fala aí. Ou seja, a despesa de considerada irrelevante vai ser determinada em valores, né, em reais. Então, vai ter determinado. Professor, que lei que é essa aqui? Lei de licitações. Professor, o que trata o artigo 24? O artigo 24 trata das dispensas, né? Ou seja, as dispensas do inciso 1 e as dispensas do inciso 2 da Lei 866, né? Tá certo? Professor, tudo bem. Então, já sei que a despesa considerada relevante, ela está excluída do impacto e ela está excluída da declaração. Bacana. A despesa de considerar, ela está na LDO, é um percentual, aliás, é um valor, né? Um valor em reais, né? Professor, este critério aqui, como é que os estados estão tratando? Da mesma forma, tá? Então, os estados também estão tratando da mesma forma também isso aqui. Professor, o que diz o artigo 24? Vem comigo aqui, ó. Artigo 24 é dispensável de licitação, ó. Para obras e serviços de engenharia, até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Ok. Desde que não se refiram a parcelas, ok, vem comigo aqui, para outros serviços e compras no valor de 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 22, né? Do artigo anterior, que é o artigo 23. Professor, tudo bem, vamos lá, direto ao assunto. O que é considerado despesa irrelevante? Vem comigo aqui. Dois tipos, né?
R$ 33.000 para obras e serviços de engenharia e R$ 17.600 para serviços e compras em gerais. Então, isso aqui já está alterado pelo decreto 9.412 de 2018, né? Só lembrando para vocês que esses valores aqui foram atualizados recentemente e a última atualização tinha sido feita em 99, né? Eu acho que esses valores aqui vão ficar fixos aí por muito tempo, bacana? Então isso que é considerado despesa de caráter irrelevante e elas estão isentas do impacto trienal e estão isentas também da declaração do ordenador. Bacana? Fechou? Fechando aqui, obras e serviços de engenharia é 10% do convite, né? Ou seja, R$ 33.000. Para obras e serviços gerais, 10% também do convite, mas aqui para quê? Para compras e serviços, R$ 17.600 aí. Bacana, pode cair em prova? Com certeza, né? Com certeza pode ser cobrado em prova, né? Ok? Vem comigo. Então, acabamos de falar o parágrafo 3º, que trata de despesas de caráter irrelevante. A irrelevância aqui vai ser o quê? Valor em reais, que é 33.000 e 17.600. Próximo artigo aqui. Aliás, próximo dispositivo. A norma desse caput constitui condição prévia para, né? Ou seja, as normas desse caput, né? Condição prévia, ou seja, antes. Quais são as normas do caput? Duas normas, né? Declaração e ordenador de declaração e impacto trienal. Vamos lá. Prévia, ou seja, antes de ocorrer o empenho, ele tem que editar esses dois documentos. Ó, antes, prévia para empenho, licitação de serviço de fornecimento de bens ou execução de obras. Então, tem que ser antes disso. Olha a responsabilidade do gestor. E mais um item, nós temos aqui a desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição. O que diz o parágrafo 3º do artigo 62? As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com a prévia e justa indenização em dinheiro, né? Ou seja, o parágrafo 4º, qual que é o trabalho dele? O parágrafo 4º, o legislador quis dar o momento da edição, tá? O momento da edição do impacto trienal e da declaração. E qual que é o momento da edição desses dois documentos? Condição prévia, ou seja, antes do empenho, né, que é o primeiro estágio da execução da despesa, ou antes da licitação e também da desapropriação. Bacana? Então tá pago aqui para vocês o primeiro assunto da aula de despesa, que são as despesas aí de capital. Bacana, de capital. E agora, pessoal? Agora vamos falar da subseção 1, né? O que trata a subseção 1? Trata das despesas de caráter obrigatório. Essas despesas de caráter obrigatório, né, são o quê? São as despesas correntes. Lá na classificação da despesa, são as atividades dos programas, né? E nós já estudamos isso. O que uma despesa obrigatória de caráter contínuo? Obrigatória. A outra lá não é obrigatória, porque ela é limitada no tempo, né? Ou seja, você vai ter obrigação para com essa despesa com mais de 2 anos. Professor, qual que era aqui, professor? Qual que é aqui, professor? O maior exemplo de uma despesa de caráter obrigatório. Despesa com pessoal, tá? Despesa com pessoal. Ou seja, está proibida, tá, a edição de despesa obrigatória de caráter? Não, não está proibida. Só que para editar esse tipo, para realizar esse tipo de despesa, né, o gestor, ele deverá o quê? Ele deverá seguir aqui os parâmetros previstos na lei. Quais são esses parâmetros? Vem comigo aqui. Artigo 17. Gente, o artigo 15, desculpa, o artigo 16 e o artigo 17, você tem que ter ele na cabeça. Eu não consigo enxergar você, um aluno meu, competitivo, se você não tem esses dois artigos na cabeça. Artigo 17. Consideram-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa
Corrente. Olha aqui, cara, corrente, né? Muitas provas de concurso colocam despesa de capital. Ou seja, essa despesa corrente, ela é derivada de lei. Ou seja, houve o quê? Uma lei que criou esta obrigação para com o Estado. Lei, medida provisória, né? Medida provisória aqui no caso da União, tá? Ou ato administrativo normativo, né? Ato administrativo normativo, ou seja, essa despesa de caráter obrigatório continuado é uma despesa corrente e ela só pode ser derivada de 3 coisas. Isso cai em concurso: lei, lei, medida provisória, que é uma equiparação à lei, ou ato administrativo normativo, que fixe para o ente, né? Qual que é o ente aqui? O ente pode ser União, tá? Pode ser o Estado ou o município. O ente o quê? Obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Então, superior a 2 exercícios, que é uma despesa corrente, ela vai cair aqui no artigo 17. Bacana? Fechou? Entenderam? 10, né? E agora os parágrafos. Vem comigo aqui. Os atos que criarem ou aumentarem despesa que trata o CAPT, ou seja, despesas obrigatórias de caráter continuado, deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16. Professor, esse inciso 1º do artigo 16, esse inciso 1º do artigo 16 é o impacto chamado de trienal. Aí. E demonstrar a origem dos recursos. Então está aqui o requisito, tá? O requisito para você criar uma despesa obrigatória de caráter continuado. Professor, você pode criar? Pode, mas você tem que atender 2 requisitos. Primeiro requisito está aqui, né? Você editar lá o impacto trienal da despesa. Segundo, você como ordenador de despesa, você vai ter que informar quais serão a origem dos recursos para o seu custeio. Bacana, fechou, 10, fácil, tranquilo, né? Então vem comigo, que tem muita coisa para a gente discutir ainda, gente. Muita coisa para nós discutirmos aqui. Ok? Vem comigo, apagando aqui nosso quadro. Né? Ótimo, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês, cara. Tá? Vai ser uma aula longa? Vai ser uma aula longa, pode ter certeza. Só que nessa aula aqui é uma aula exaustiva. Eu vou falar tudo que é importante para qualquer concurso. Cara, essa aula aqui não é uma aula superficial, vocês vão perceber. Vem comigo. Para o efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação do que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas dos resultados fiscais previsto no anexo 1º do artigo 4º, né? Professor, qual que é o anexo aqui, ó, o parágrafo 1º do artigo 4º, né? Este cara aqui nada mais é, né, que o anexo de metas fiscais, que ele é bimestral, tá aí para vocês, né? Então você vai ter que ter o quê? Tá? Vai ter que ter uma comprovação do ordenador de despesa que essa despesa de caráter obrigatória ela não vai afetar o anexo de metas fiscais. Ok. Devendo os seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente da despesa, né? Ou seja, a segunda parte aqui, o parágrafo 2º, ele trata 2 coisas. Né? Primeiro, ó, você pode criar despesa obrigatória de caráter continuado, mas não pode comprometer aqui o nosso anexo de metas fiscais bimestrais aí, né? Esse cara aqui você sabe que é receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e endividamento, né? A gente já sabe quais são os requisitos que compõem esse relatório aqui, esse anexo aqui. E qual que é a segunda parte do parágrafo 2º? Ele fala o seguinte, ó, você lembra do parágrafo 1º que a gente fala que ele tem que apontar as origens? Então ele vem complementar. Nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente da despesa para justificar essa despesa de caráter continuado, né? Observe-se o seguinte, que nós temos o quê? Maior rigor, claro, porque aqui está aí maior quantidade de despesas são despesas de caráter continuado, né? Parágrafo 3º, vamos lá. Para efeito do parágrafo 2º, consideram-se aumento permanente de receita ou proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, o parágrafo 3º, ele vem dar uma complementada na parte final do parágrafo 2º, né? Porque no parágrafo 2º ele fala, ó, ser compensado com aumento permanente de receita. Professor, o que vem a ser o aumento permanente de receita? Quais são as hipóteses de aumento permanente de receita? Esta resposta está guardadinha no parágrafo 3º, ou seja, o aumento permanente de receita vai ser o quê? Elevação de alíquotas, se é 5 passa a ser 6%, por exemplo, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então ele traz o quê? Ele vem explicar as hipóteses de aumento permanente de receita, né? Parágrafo 4º, vem comigo aqui. A comprovação referida no parágrafo 2º, tá? Apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologias de cálculo utilizado, sem prejuízo do exame de compatibilidade de despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, o que acontece? O que diz o parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º são duas coisas, né? Então, primeiro o quê? Primeira parte do parágrafo 2º, ele quer que essa nova despesa, que essa despesa obrigatória de caráter continuado, é claro que a administração pública tem que ter esse rigor, porque aqui vão ser despesas de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, né? Ou seja, ela tem que ser o quê? Ela não vai afetar o quê? O anexo de metas fiscais, né? Então ele fala o seguinte, tá? A comprovação disso, e claro, a segunda parte ele fala de aumento de receita ou redução de despesa, ele não quer que ele faça isso na cabeça dele. Tem que ter o quê? Uma metodologia de cálculo. Ele está colocando o quê? Algo aqui profissional, né? Sem prejuízo do exame de compatibilidade, ele vai ter que fazer um exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, né? Plano plurianual, né? Eu fico aqui meio assim, não sei por que o legislador, porque o plano plurianual aí, lá não consta, né, essas despesas de caráter continuado, né, principalmente as despesas correntes, né, ok? Vem comigo aqui. Parágrafo 5º, né, a despesa que trata este artigo, qual que é a despesa que trata esse artigo? Aquela obrigatória de caráter continuado, não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que é criar ou aumentar. Ou seja, o que ele fala aqui? Um freio, né? Essa despesa de caráter continuado, obrigatório de caráter continuado, só poderão ser executadas se ele tomou as medidas do parágrafo 2º. Quais as medidas? Aumento permanente de receita ou redução de despesa. Justo, mais do que justo, né? Vamos lá, está terminando aqui esse parágrafo, né? O disposto no parágrafo 1º. Qual que é o trabalho do parágrafo 1º? Né? O parágrafo 1º, ele vai o quê? Definir quais são os requisitos necessários para a criação de uma despesa obrigatória de caráter continuado. Pergunto para vocês, já falei isso, só para recordar, quais são esses requisitos? São 2 requisitos, né? 2. Né? Primeiro, é o impacto trienal. E segundo, tá? Uma compensação, né? Que pode ser um aumento de receita, tá certo? Você tem que indicar a fonte, aliás, você tem que indicar a fonte para custear essa despesa. Então, isso aqui diz o disposto do parágrafo 1º. Não se aplica, ou seja, né? O parágrafo 6º,
ele vai trazer o quê? As exceções de algumas despesas, tá certo? Obrigatórias de caráter continuado, que não serão necessárias você fazer o impacto trienal e nem apontar a origem, tá? Nem apontar a origem de recursos para custear essa despesa. Não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida pública, então está aqui para vocês, a primeira exceção. Então, se cair na prova o legislador falar dívida pública, despesa de caráter continuado, né? Gente, uma dívida pública pode ser uma despesa de caráter continuado? Claro que pode ser, né? Mais de 2 anos, né? Você faz lá uma dívida lá de 10 anos, por exemplo, é mais de 2 anos, né? Então é o seguinte, ó. Então aqui, ó, serviço da dívida pública. Professor, mas por que, professor, serviço da dívida pública, né? O que acontece, né? A gente vai ter um capítulo à parte só para explicarmos dívida pública, mas você tem que entender a intenção. Qual que é a intenção aqui, gente? A intenção do legislador aqui é muito simples, né? Dívida pública ela é tratada de forma especial e a dívida pública interfere diretamente na credibilidade do país. Tá? Diretamente na credibilidade do país, né? Por muito tempo, né? O pessoal de agora não sabe disso, mas antes da lei de responsabilidade fiscal, tá? O Brasil era tido como um país propenso ao calote. É isso mesmo, propenso ao calote. Qual que é o país que dá o calote? É aquele país que não paga suas dívidas. Tipo Venezuela, Argentina, né? Bolívia, são países que suspenderam o pagamento das suas dívidas, né? O serviço da dívida pública, né? Então é o seguinte, então ele fala, não, dívida pública não vai atender esses requisitos. Então isso aqui é a primeira exceção. Segunda exceção, nenhum reajustamento de remuneração de pessoal que trata o inciso 10 do artigo 37, ou seja, aquela famosa revisão geral anual, né? Que é o aumento aí, um percentual de aumento aí, que deveria ser aplicado a todos os servidores públicos anualmente. Então, claro, você vai dar um aumento de 1% para o servidor público. 1% vai ser o quê? Vai ser um aumento de despesa, de uma despesa obrigatória de caráter continuado. Então, em via de regra, deveria ter 2 dispositivos. Qual que é o dispositivo? Impacto trienal e também você tem que ter aqui uma medida compensatória. Então, neste caso, RGA e serviço da dívida estão isentos do relatório trienal e você indicar lá a origem dos recursos para arcar com essa despesa, né? Vem comigo aqui, parágrafo 7º, né? Último parágrafo aqui de despesas obrigatórias de caráter continuado. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Olha aí, né? Então é o seguinte, você criou lá, tá? Você criou, já tem uma despesa por prazo determinado, ela foi prorrogada. Então essa prorrogação é considerado também aumento de despesa, tá? Então isso aqui, mais um conceito para a galera. Bacana? Pronto, pago esse assunto aqui. E agora, professor, agora a gente vai tratar de um tipo de despesa bem específica, que é despesa com pessoal, né? Professor, faz uma ajuda à memória do que nós já trabalhamos até agora. Nós trabalhamos até agora a geração de despesas. A gente viu lá no artigo 16, tá? Que são normalmente os projetos, e vimos também o artigo 17. O artigo 17 trata de quê? Das despesas obrigatórias de caráter continuado. Ponto final. E agora? Agora, uma sessão exclusiva para a gente tratar da maior despesa da administração pública. Professor, qual que é a maior despesa da administração pública? A maior despesa da administração pública nada mais é do que a despesa com pessoal. Tá? Eu já disse no começo da aula, mas vale a pena a gente ressalvar, fazer mais uma ressalva para vocês, mais uma ajuda à memória, né? Você tem que entender quando que esta lei ela nasceu. Tá? Então ela nasceu em 2000. Em 2000 nós estávamos concluindo um rigoroso ajuste fiscal no Brasil. Tá? Até pouco tempo atrás, vou dar exemplo para vocês, em 98, por exemplo, para todo mundo sabe que eu sou cuiabano, sou matogrossense, no estado de Mato Grosso, né, estou dando um exemplo que isso não vai ser diferente para o Brasil todo naquela época, o estado de Mato Grosso gastava-se
82% de sua receita corrente líquida com o pessoal. Sobra o quê? Não é isso? Sobra o quê? É exatamente isso, né? Então, o que acontece? O legislador aqui, ele, no sentido, tá, de tentar coibir esse tipo de irresponsabilidade fiscal, ele foi o que? Ele vem detalhando isso, tá? Então, vem comigo aqui, tá? Então, olha a importância disso. E, ó, papo reto com vocês, tá? Todas as bancas de concurso adoram cobrar isso. Então, artigo 18. Qual que é o trabalho do artigo 18? Tá? O trabalho do artigo 18 nada mais é de conceituar o que vem a ser uma despesa com pessoal. Por quê, professor? Porque o gasto com pessoal ele é enorme. Tem várias particularidades, né? Tá certo? Por exemplo, pensão é considerado despesa com pessoal? Sim. Tá? Temos aí subsídios, proventos, tudo, né? Então, ou seja, o artigo 18 ele vai trazer o conceito, ou seja, o que está incluso na despesa com pessoal. Tá? Antes da gente fazer a leitura, eu digo para você que o legislador aqui tentou ser o que mais detalhista possível, né? Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação, do ente da federação, ou seja, cada ente da federação vai ter o seu respectivo gasto, vem comigo aqui, com os ativos, os inativos, os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, tá? Cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas de pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras, já caiu muito isso, e vantagens de pessoal de qualquer natureza, bem como encargos sociais, e contribuições recolhidas pelo ente à entidade de previdência social. Ou seja, o examinador aqui colocou um rol bastante ampliativo aí, tá? Bastante taxativo para a galera aqui, enorme, bacana. Então isso aqui é despesa com pessoal. E agora, pessoal, agora a gente vai detalhando isso, o que é considerado, o que não é considerado despesa com pessoal. Parágrafo 1º, vem comigo aqui, né? Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se refere à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas com pessoal. Olha aí para vocês, né? Então, atenção, serão considerados no cálculo de despesa total com pessoal, ainda que a contratação seja irregular. Então, vem comigo aqui, gente, bacana, vem comigo aqui, tá? Então, mão de obra terceirizada que vem substituir servidor público é considerado despesa com pessoal, né? E aí, professor, aí eu tenho que trazer para vocês aqui alguns acordos, né? Principalmente um acordo do TCU, que isso pode cair na prova. Esse acordo aqui, eu vou explicar duas coisas para vocês, né? Uma delas, né? Professor, despesa com vigilância, né? Cara, o cara é vigilante, né? Despesa com pessoal. Está incluso no cálculo da despesa com pessoal total? E aí? Sim ou não, né? Vem comigo que eu vou responder para você. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Que eu já antecipei aqui. Professor, a administração pública fez um contrato irregular com uma empresa de terceirização. Essa empresa de terceirização substituiu o servidor público. Essa despesa, ela é contabilizada como despesa com pessoal, certo ou errado? De acordo, né, com o Acórdão 1565 de 2005 do Tribunal de Contas, e este aqui eu digo para vocês que é uma tendência de todos os estados da federação seguirem também este posicionamento. Em relação a este caso, ele trata o seguinte: independentemente da legalidade ou validade dos contratos,
de terceirização de mão de obra, estes deverão ser contabilizados, olha aí, no grupo de despesa com pessoal e encargos sociais, sempre que se destinarem à substituição de servidores e empregados públicos, né? E eu já vi muitas questões de concurso onde o examinador tenta levar o nosso aluno o quê? Ao erro, dizendo o seguinte: olha, é contrato de substituição com o pessoal, mas ele é um contrato ilegal. Tá? Não interessa. Substituiu servidor público, aquela despesa vai ser considerado despesa com pessoal. Qual que é a intenção do legislador? A intenção do legislador e dos tribunais é o seguinte: é você saber o que? O real gasto com a sua força de trabalho. E, finalmente, no mesmo acórdão aqui, uma informação importantíssima para vocês, né? As despesas com as empresas de vigilância, limpeza, portaria, atenção, não estão obrigadas ao registro de despesas de pessoal e encargos sociais. Tá? Então, vigilância, tá? Portaria, limpeza, não são obrigadas, né? Por quê, professor? É simples, porque esse tipo de gasto aqui, tá? O TCU, e não só o TCU, mas nós temos aí diversos órgãos julgadores, consideram que são o quê? Consideram que são prestadores, que é o quê? Serviços prestados, né? Não há substituição de servidor público. Bacana? Então isso aqui pode cair na prova de vocês, que a despesa com pessoal é bastante coisinha que a gente tem que saber. Bacana? Fechou? Então falei para vocês da exceção, né? Vem comigo. Vamos continuar ainda despesa com pessoal, a parte conceitual, tá? O que diz aqui o parágrafo 2º? O parágrafo 2º vai trazer o quê? A fórmula de cálculo da despesa com pessoal. A despesa total com pessoal, tá? A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês, em referência com as 12 imediatamente anteriores, tá? Adotando-se o regime de competência. Tá? Então está aí para você. Então nós temos aí o regime de competência, é aquele regime janeiro, fevereiro, março, né? É quando ela é atribuída lá no orçamento que ela vai ser realizada. Então é o seguinte, mesma coisa lá da receita corrente líquida, é o exercício e o que? As 11 anteriores, então ela vai ter aí sempre um lapso temporal de 1 ano para ser analisada. Bacana? Detalhe, eu já vi várias provas de concurso, o cara cobrar aqui regime de competência, ele coloca regime de caixa, né? Fechou? Então tá pago para vocês o artigo 18. Agora, artigo 19, vem comigo aqui, né? Artigo 19, tá? Nós estamos tratando o quê? Despesa com pessoal. Para fins do disposto do caput do artigo 69 da Constituição, né? A despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados, né? Ou seja, 3 informações importantes do artigo 19. Primeira informação importante. Professor, o que traz aqui o artigo 169? O artigo 169 da Constituição, ele faz o quê? Ele vai o quê? Ele vai fazer o seguinte, ele traz o quê? Ele traz que uma lei complementar deverá prever o quê? Os percentuais de gastos com a despesa com o pessoal. Isso que diz aqui o artigo 69. E é exatamente esta lei 101, no seu artigo 19, que vem trazer, ou seja, vem complementar o conceito do artigo 69 da Constituição. Bacana, né? Ele fala, né? Cada ente da federação. Quais são os entes da federação aqui? União, Estado e município. Né? Então ele vai trazer o quê? Um teto de gasto por ente da federação. Não poderá, olha aí, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir. Ou seja, está aqui. Então, na União, tá, o limite de gasto com pessoal é 50% da receita corrente líquida. Né? Dos estados, são 60%.
Dos municípios, 60% também. Professor, macete para gravar isso, né? 50, 60, 60, né? Então tá aí para vocês os limites de gasto com pessoal. 50, 60, 60 é o que traz aí o artigo 19, né? E agora, professor, muita coisa para ser explicada, né? Então vem comigo aqui. Então nós temos aqui, vamos lá. Qual que é o limite? Você sabe até agora. O limite é União, 50%. Tá? Estados e municípios, 60%. Professor, qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula que nós temos, tá? Qual que é a fórmula que nós temos para o quê? Para calcular isso. É o mês em questão e os 11 anteriores, tá? Então aí você vai dividir por 12, né? Vai dividir por 12 e você não pode ser maior do que a receita corrente líquida que a gente explicou na primeira aula. Ponto final. Professor, o que traz o parágrafo 2º? A fórmula, né? Ou seja, ó, são as deduções da despesa total com o pessoal. As deduções, ó, na verificação dos limites definidos neste artigo. 50, 60, 60, por exemplo. Não serão computadas as despesas, ou seja, o que não está incluso, ou seja, são despesas com pessoal, mas por um motivo ou outro não serão contabilizados. Cai em prova? Demais. Então, primeiro, né? Vamos lá. A indenização por demissão de servidores ou empregados. Gente, o que acontece? Você tem demissão de servidores ou empregados, você tem o quê? Você tem uma despesa com pessoal. Demitir é caro, também para o setor público, né? E aí, este gasto, ele não será incluso na despesa com pessoal, tá? Qual que é a ideia? Porque ele vai reduzir, né? Porque se você for incluso aqui, tá? Você vai criar o quê? Um empecilho, uma barreira para demitir. E só demitindo, cara, claro, vai ser ao longo do prazo aí do tempo, ele é o quê? Um grande instrumento para a redução da despesa obrigatória de caráter continuado. Então, indenização por demissão de servidores ou empregados não entra no cálculo da despesa total com o pessoal. Bacana? Vem comigo. Segundo inciso aqui. As relativas a incentivos à demissão voluntária. Tá aí para a galera. Então, demissão voluntária, né? Então, temos vários programas de demissão voluntária, né? Teve um programa de demissão voluntária, acho que foi do Michel Temer, foi isso mesmo, Michel Temer, né? Que foi um fracasso absoluto, né? Mais de 200 mil servidores públicos aptos a entrarem nesse programa, 3, 4 pessoas só, foi muito pouco, né? Aderiram a isso. Mas é o quê? Uma iniciativa de você reduzir a despesa. É o quê? Incentivos do famoso PDVs. Então, a despesa com PDV, isso que você tem que levar para a prova, não serão inclusos na despesa com pessoal. Bacana? Prof, esse cara cai? Cai. Tem que saber? Com certeza, né? Vem comigo aqui. Inciso 3º. Olha que coisa legal, né? Derivadas de aplicação do disposto do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Professor, que tipo de despesa que é essa? Primeiro, é um tipo de despesa com pessoal, né? O artigo 57 é do Congresso Nacional. Então, quando ocorrer a convocação extraordinária do Congresso Nacional, ou seja, extraordinária é porque está fora do período legislativo. Se está fora do período legislativo, a casa vai estar operando, tá? Em momentos de recesso, por exemplo. Então, neste caso, vai ter o quê? Despesas com pessoal. Então, essas despesas com pessoal, como elas são extraordinárias, tá? Um momento importante para o país, o legislador retirou do cálculo da despesa com pessoal. Bacana? Fechou, né? Item 4º, né? Preste muita atenção aqui nesse item 4º aqui. Decorrente de decisão judicial, tá? Você tem que entender o item 4 para você ter uma compreensão assim bastante, cara, bastante profunda dele inteiro, né? Então são 2 dispositivos, decorrentes de decisão judicial. Decisão judicial é do Poder Judiciário. Bingo, tá, bacana, pessoal, até aí tudo bem. Ok. E, olha aí, não tá ou, né?
e da competência de período anterior, olha aí, anterior, antes, ao da apuração que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Professor, o que diz o parágrafo 2º do artigo 18? O parágrafo 2º do artigo 18 diz que a despesa do pessoal será no mês, né, somadas o quê? As 11 anteriores. Aí. Ou seja, para não entrar no cálculo da despesa com pessoal, as decisões judiciais, essas decisões judiciais têm que ser referente a exercícios antigos. Aí. Professor, eu quero exemplos. Tudo bem. Nós estamos aqui, ó, no ano 2020. Ok, tá? Em 2020, tá, teve uma sentença judicial referente a um caso de novembro de 2019. Está aqui. Nós temos outra situação aqui, tá? Em 2020, nós tivemos uma sentença judicial de um caso de outubro de 2008. Tem A e B. A e B aqui. Qual dos dois casos aqui aplica o disposto no inciso 4º, parágrafo 1º, ou seja, que não será incluso como despesa pessoal? Será o quê? A letra B, que é os antigos, né? Isso que está dizendo aqui. Tá? Então, uma sentença judicial anterior à apuração que se refere o mês mais 11 que a gente disse para vocês. Isso que está dizendo aqui. Ah, professor, é isso, né? Então, decisão judicial, tá? Caiu na prova, pode ter certeza que é pegadinha para vocês, né? Professor, e as despesas com pessoal da letra A, que é naquele do ano e mais 11 anteriores, né? Então, as despesas com pessoal, que eu vou colocar, as despesas com pessoal oriundas a decisões judiciais novas, né? Você vai cair no parágrafo 2º. Olha aí. Eu antecipei aqui, claro que nós temos mais itens aqui, mas eu antecipei o parágrafo 2º para ficar mais fácil o entendimento. Olha só. Observado o disposto de inciso 4º, parágrafo 1º, a despesa, ou seja, as despesas antigas, né? As despesas antigas, elas não serão computadas no cálculo da despesa com pessoal, tá? Então, ou seja, as antigas, né? Aí vem as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão do referido artigo 20. Seu período de 12 meses entra no cálculo. Viu? Viu? Tem que ter humildade para estudar, não tem? Tá aí. De novo. Sentenças judiciais. Claro, referente à despesa com pessoal. Se ela for no mês mais 11, entra normal no cálculo. Se for antes disso, ou seja, antiga, não cai. Ela vai ser computada com força do parágrafo 2º, tá? Então tá aí para vocês, né? Este curso aqui é um curso teórico, né? Eu não trouxe exercícios porque senão ele ia ficar muito longo, tá? Mas neste caso aqui, cara, eu tive que trazer um exercício para vocês. Então, decisão judicial são duas coisas que tem que saber, dois lapsos temporais, né? Vamos fazer esse exercício aqui. MPU CESP 2010, cargo de técnico. Olha só, questão com cargo de técnico. Se determinado órgão público for obrigado a pagar a seus servidores vantagens ou indenizações decorrentes de decisões judiciais,
Então, ele deve, vantagens e indenizações. Gente, vantagens e indenizações são despesas com pessoal. Ok? Tá aqui, tá? Decisões judiciais. Decisões judiciais, nós temos dois momentos, né? Então, ele deve obrigatoriamente excluir esses valores do cálculo da sua despesa total com pessoal, para efeito da aplicação do limite imposto. Ou seja, ela está errada, né? Prof, por quê? Porque ela está errada. Nós temos dois casos, né? Se ela for no mês, certo? E mais os 11 anteriores, será computada. Será incluída. Ok? Isso aqui é o parágrafo 2º, tá? B, se ela for anterior, tá? À linha A, ou seja, mais de 11 meses, tá? Mais de 11 meses, né? Anterior, ela não será incluída. Isso aqui é o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 19. Isso que está aí, tá? Então está errada a questão. Uma questão muito difícil. Olha aí, cargo de técnico, MPU, CESP, né? Então, e aí, professor? Cara, tem que saber, não tem erro. Tem que saber. Tudo bem? Ótimo, né? Bacana. Então, gabarito errado. Continuando. Então, eu dei um tempozinho, né? A gente viu o inciso 4º. Vamos para o inciso 5º, né? O que é esse inciso aqui? São aqueles incisos que não serão incluídos na despesa com pessoal, né? Vem comigo. As despesas que a União, no caso, tem com o Distrito Federal, dos estados do Amapá, Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União, né, na forma do inciso 13, 14 do artigo 21 da Constituição Federal e o artigo 19, né? Professor, o que trata esse cara aí, né? Então vem comigo aqui, né? Inciso 13 do artigo 21 é a despesa do Distrito Federal, Amapá e Roraima, né? Tá certo? Tá, esse cara aqui com o quê? Ó, aliás, do DF, né? Poder Judiciário, tá? E Ministério Público. O artigo 14 vai ser Polícia Civil, PM e Corpo de Bombeiros Militar, tá? Esses dois casos aqui do DF, tá? DF. E o artigo 21, e nós temos aqui o artigo 31 da emenda. O artigo 31 da emenda 19 são aquelas despesas, tá? São aquelas despesas de pessoal também com os ex-territórios, tá? Então, essas despesas não serão contabilizadas. Isso aqui, o artigo 5º, tá? É o único para você calcular que é despesa total com pessoal, que é somente aplicável no caso da União, tá? Somente no caso da União. Sexto, tá? Agora o sexto já é incluso para todos, né? Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes. Ou seja, o inciso 6º aqui vai ser retirado o valor, somente para inativos. Tá? Ainda que por intermédio de fundo específico. Professor, eu quero um exemplo por intermédio de um fundo específico, né? Isso aqui por exemplo, os servidores do IBAMA, né? Eles, né, junto com o órgão, né, eles constituíram lá um fundo previdenciário complementar, por exemplo. Esse aí é um fundo específico. Tá? Fundo de pensão, aliás, específico aí, né? Então, isso que está entre vírgula aqui, ó, ainda que por intermédio, ok, tá? Perdão, custeadas com os recursos provenientes, ou seja, agora que a gente vai falar. 3 hipóteses que não serão incluídas. Primeiro, o valor da contribuição do servidor. A arrecadação de contribuição, tá?
2 segurados. Tá? Então, 2 segurados, não há contribuição dele, não vai ser inclusa. 2. A compensação financeira que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Prof, o que é esse cara aqui? Por exemplo, né? O cara trabalhou no Estado por 10 anos, estudou, fez concurso e passou para a União. Aqueles 10 anos como servidor público estadual, ele contribuiu. Tá? Ele contribuiu para a União. E aí, para o Estado? A partir do momento que ele vai para a União, há uma compensação aí dos regimes previdenciários. Então, essa compensação, prestem muita atenção, os examinadores estão cobrando essas coisas bem específicas. Então, este caso aqui, ela será o quê? Retirada do cálculo da despesa total com pessoal, né? E, finalmente, a última linha que nós temos aqui é a linha C, né? As demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto de alienação de bens, direitos e ativos, bem como superávit financeiro, né? Ou seja, tudo que trata aqui de previdência, de inatividade aqui, o legislador deu uma atenção especial. Pronto, né? Então, e aí, professor? O que você vai explicar agora? Então, nós temos aqui esse artigo 19, nós trazemos o que é despesa total com pessoal. No seu parágrafo aqui, nesse parágrafo aqui, nós trouxemos o quê? No parágrafo 1º, nós trouxemos o quê? As deduções. Então, depois de todas essas deduções, somada o mês e mais os anteriores, você vai ter a despesa total com o pessoal. Então, isso aqui não é computado, isso aqui é exceção. Bacana, pronto, né? E agora, professor? Agora, o artigo 20, né? Nós sabemos que o artigo 19, ele trouxe os percentuais, tá? Ele trouxe os percentuais, que trouxe os percentuais, que é 50, 60 e 60. E o artigo 19? Agora, e o artigo 20? Agora, que a gente vai estudar. Neste artigo, ele vem detalhando para cada órgão, tá? Para cada órgão aqui, ele vem detalhando isso aqui. Vem detalhando aqui. Então, vem comigo. A repartição dos limites globais do artigo 19, 50, 60, 60, não poderá, olha só, não poderá exceder os seguintes percentuais. Então, é um subteto. Então, nós temos aqui um teto para cada ente da federação e agora, para cada ente, nós vamos ter subtetos. Vamos lá, para a esfera federal, a União. Tá? Então, dentro da União, vem comigo aqui. Então, União, você sabe que ela tem o quê? 50% da despesa corrente líquida, né? Então, 2,5%, tá? 2,5% vai ser para o poder legislativo, já incluído o TCU. Tá? Então, aqui vai ser para o Congresso Nacional, mais o TCU, 2,5%. É verba, hein? Nossa Senhora, né? É verba, né? Ok. B. 6% para o Poder Judiciário. Tá? Aí tem um C. O C eu pulei para explicar no outro slide. Letra D. Tá? Letra D, vem comigo aqui. 0,6% para o MPU. Tá? Para o MPU. Professor, por que só tem 0,6% aqui, professor? Apenas 10%, né? Porque na esfera federal, o que engloba o Poder Judiciário, né? Aí, não é defendendo o legislador, nada, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, o Poder Judiciário aqui vai incluir, cara, todos os tribunais superiores. Todos. STF, STJ, STM, TSE, TST, todos eles, né? Todos os tribunais superiores estarão inclusos aqui no Poder Judiciário. Tá? Então, por isso que tem aqui um percentual e o Ministério Público tem um percentual menor. Então, isso aqui é um dos motivos, né? Na época também, falava-se muito lá, cara, é muito legal, cara, décadas e décadas depois da LRF, e eu participei dessas discussões ativamente na época, né?
Na época teve uma corrente que falava, olha aí a lei da mordaça, né? Reduzindo aqui o orçamento do Ministério Público para a lei da mordaça, né? Então falaram muito disso. Mas enfim, isso não cabe aí passar para vocês. Vocês têm que saber esses percentuais. Então vem comigo aqui. Ó, nós temos o quê? 2,5% para o Poder Legislativo mais o TCU, 6% Poder Judiciário, 0,6%. Tá. Professor, está faltando quanto, professor? Está faltando exatamente 40,9%. Então, esse 40,9 vai ser para o Poder Executivo. Prof, tem que saber esses números? Tem. Isso cai muito em prova, né? Professor, o Poder Legislativo Executivo era a linha C. Eu pulei para explicar melhor para vocês. Então, vem comigo, ó. Letra C, né? Olha, 40,9%, né? Que é 40 inteiros e 9 décimos por cento para o Poder Executivo. Tá? Poder Executivo, Governo Federal. É grana, é grana. Destacando-se 3% para despesas com pessoal decorrentes do dispõe os incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição. Esse 13 aqui é o Poder Judiciário e o Ministério Público do DF. Esse inciso 14 do 21 é da Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, da onde? Do DF. Ah, professor, então quem paga isso é a União? É a União lá do DF, exatamente, está na Constituição Federal, do artigo 21, e mais o artigo 31 da emenda 19. Tá? Isso aqui é uma regra de transição. Tá? Uma regra de transição, onde houve a transformação dos antigos territórios, território do Amapá e Roraima, em estados. Então a gente vai apresentar rapidinho para vocês, né? Repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um desses dispositivos, em percentual, olha aí, eles vão receber um percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Então tá aí para vocês, né? Então a despesa da União. Então é o seguinte, vamos recordar aqui, tá? Vem comigo aqui. No Poder Executivo da União, é o mais complicado, nós temos 37,9% para o Poder Executivo. Tá? 3% ele vai ser destacado para pagar aqui, ó, 13%, manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Como nós não temos mais território, então fica só o quê? Poder Judiciário e o Ministério Público do DF, tá? 3%, né? Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como, olha só, prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, né? Essa segunda parte aqui, ela não diz respeito à despesa com pessoal. Tá? Isso aqui é outra coisa, então não está no bojo da nossa aula aqui, da despesa pessoal. Nossa, para aqui. E o artigo 31, tá, da emenda 19, só passando para vocês, que é esse inciso, esse artigo 31 da emenda 19, essa regra aqui, uma regra de transição, ela já foi alterada várias vezes, e a última alteração foi com a emenda número 98 de 2017. Professor, qual que é esse tipo de despesa aqui? Vamos ser o quê? Ó? A pessoa, o cara que já era servidor público, ó, a pessoa que revestiu na condição de servidor público federal, na administração direta, autárquica ou fundacional, ou seja, ele já era servidor público, né? Ó, vamos lá, ou fundacional, de servidor municipal ou integrante de carreira policial, civil ou militar, de quem? Dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. Ou seja, esse cara aqui, tá, é uma regra de transição,
como houve o quê? Houve a extinção, não é mais território, ele passou a ser um Estado, né? E aí a Constituição, nessa transição, ele falou, ó, algumas despesas a União vai estar arcando aí para até dar sustentabilidade e condições para que esses novos estados tenham condições de sobreviver. Então isso aqui é uma regra de transição. Então essa despesa aqui não vai entrar, né? Moral da história, vem resumindo aqui comigo aqui. Qual que é o percentual da esfera federal? 50%, né? 50%, 2,5% para o poder legislativo, incluso já o Ministério, o TCU. Nós temos 6% nós temos aí do Poder Judiciário, nós temos aí 0,6% do MPU, 4,9% do Poder Executivo. Desse 4,9%, nós temos 3% reservado para Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do DF e mais uma regra de transição para os servidores aí lá do Amapá e de Roraima, que eram antigos ex-territórios que foram consagrados pela emenda 19 da Constituição Federal. Bacana? Bacana. E agora, prof? Agora, desculpa aí, gente, quero falar para vocês sobre a esfera estadual. Prof, qual que é o limite da esfera estadual? Ó, 60%. Dos 60% da receita corrente líquida, 3% vai para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, né? Letra B, 6% vai para o Judiciário. Tá? 49% vai para o Executivo. Tá? E o Ministério Público, nós temos aqui, ó, 2%, tá certo? 2% vai para o Ministério Público Estadual. Somando tudo, né? Fazendo uma soma rápida aqui, ó, 51 mais 9, 60%. Essa aqui é o que? É o gasto, perfil do gasto com o pessoal na esfera estadual. Bacana? Inciso 2º do artigo 20. Cai bastante, cara. Cai bastante isso aqui, né? E do município, professor? O município é o mais fácil de todos, né? O município é o quê? 60%, sendo 6%, né, para o legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver, né? Tá aí, ó, incluído o Tribunal de Contas do município, né? Quando houver. A gente vai ler um pouquinho mais para frente aqui, uma regra de transição que nós temos aqui para vocês sobre, não é uma regra específica para tribunais de contas dos municípios. Então aqui é o seguinte, vamos comigo, ó, 6% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município. Tribunal de Contas do município. Professor, quais tribunais de contas do município que nós temos? Nós temos o Tribunal de Contas do município de São Paulo, tá? E nós temos o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, tá? Do Rio. Eu tenho conhecimento desses dois tribunais de contas. Então, a despesa do Tribunal de Contas do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, quem vai pagar vai estar nos 6% aqui do percentual que cabe ao Poder Legislativo. E o Poder Executivo, professor? Restante, 54%. Então, 54% aqui nós temos aqui. Bacana, fechou? 10, né? Entenderam? Tá? 10, né? Então, isso aqui é Tribunal de Contas do município, né? A gente vai falar já para vocês de uma exceção de Tribunal de Contas, que são 2 municípios. Vem comigo aqui, né? O que diz o parágrafo 1º, professor? O parágrafo 1º vai trazer, tá? Vocês perceberam o seguinte, né? Vamos lá. Nos poderes legislativo, judiciário, de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida verificada nos 3 exercícios financeiros
imediatamente anteriores ao ato da publicação dessa lei complementar. Ou seja, o parágrafo 1º aqui, ele vai trazer a fórmula para os subpercentuais. Por exemplo, Poder Judiciário, né? Vamos colocar o Poder Judiciário da União. Quais os órgãos que estão aqui? Qual que é o limite do Poder Judiciário da União? 6%, tá? 6%, né? Só que aqui está incluso a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, os superiores tribunais de justiça, STF, STM, STJ, e vai embora, né? Aí eu pergunto para você, como é que vai ser feita essa redistribuição? Primeiro, essa redistribuição tem um teto, que é 6% da receita corrente líquida, e o parágrafo 1º do artigo 20 traz a fórmula. Ele vai ser ainda em percentual, olha aí, ele vai ser em percentual, tá? Da receita corrente líquida, da execução orçamentária dos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores. Então aí o legislador, já sabendo que ia ter uma briga de foice aqui na subdistribuição do orçamento, tá? Então o legislador já trouxe uma linha de comando aí, um comando aí para organizar essa distribuição. Parágrafo 2º. Ele vai trazer o quê? O entendimento de órgão. Por quê? Nós vimos que os órgãos estão submetidos à lei, né? Então, o que é um órgão para o Ministério Público? Não. Então, o Ministério Público, ele é um órgão. Poder Judiciário, ele é um outro órgão, incluído aqui, ó, federal, né? Federal, as respectivas casas, Câmara e Senado, e mais o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, isso aqui é por órgão, né? Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas, né? Do DF, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do DF, né? Município, a Câmara dos Vereadores, o Tribunal de Contas do município, quando houver, né? Eu conheço 2, eu conheço do Rio de Janeiro e o de São Paulo, né? Poder Judiciário, Federal, os tribunais referidos, né? Ao artigo 92. O artigo 92 da Constituição traz STF, STJ, Justiça, traz um monte de coisa aí. E estadual, Tribunal de Justiça e outros quando houver. Então, isso aqui são os órgãos, né? Que aquela distribuição do artigo 1º, ele vai distribuir entre esses órgãos, né? E agora, professor, vamos lá. Artigo 3º, né? Os limites para a despesa com pessoal do Poder Judiciário da União, por força do inciso 13 do artigo 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra 1 do parágrafo 1º. Professor, o que diz o inciso 13, né? Cara, o inciso 13, ele diz o seguinte, né? O inciso 13 é aquela despesa que trata do Poder Judiciário e do Ministério Público que a União paga do DF. Tá? Isso está lá. É uma despesa da União? Sim, né? Está lá. Qual que vai ser o percentual? Tá? O percentual vai ser do parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º traz a fórmula. Qual que é a fórmula, né? O percentual da receita corrente líquida dos 3 exercícios anteriores será o valor que a União deverá repassar para o DF para arcar com o Poder Judiciário e o Ministério Público, né? Agora, uma regra importante aqui, gente. Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas. Nós temos aqui TCU, TCE, tá? E nós temos aqui TCM, Rio e São Paulo. Nesse TCE, que é do Estado, pode ter 2 tribunais de contas pela legislação. Você pode ter um tribunal de contas estadual, que vai controlar as contas do Estado, e você tem 2 municípios.
Tá aí, né? E está criando muito o Tribunal de Contas dos municípios, né? Então, o que a gente fala aqui, ó? Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, ó, quando fala dos municípios, você já sabe que é estadual, tá aqui, tá? Do município é aqui, Rio de Janeiro e São Paulo. Os percentuais definidos na alínea A, que é do Poder Legislativo, e C, que é do Poder Executivo, do inciso 2 do caput, serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos 0,4%, ou seja, né? Clique lá.